para a gente saber como é que foi a jornada dela com o Covid, né? A Laura, ela é tipo 1 há 22 anos, né? Além de nutricionista e trabalhar lá na CP Clean, essa entidade tão importante que além do atendimento clínico também participa, desenvolve, cria e participa de diversas pesquisas voltadas ao mundo do diabetes. E a gente vai também falar um pouquinho sobre as pesquisas e a importância da gente participar também desses processos. Eu mesmo participei de diversas pesquisas clínicas no passado e recomendo, acho que vale a pena, a gente ganha experiência, a gente fica muito próximo de grandes profissionais, como é o caso da Laura, para a gente poder aprender cada dia mais sobre o diabetes. Mas a Laura passou por uma situação bastante chata e ela vai poder, que é o corona, o fato do corona, ela é uma DM1, como eu comentei, e a gente vai poder saber dela como é que foi essa jornada, esse desafio aí para conseguir passar por esse processo aí que todo mundo está com tanto medo. Eu mesmo estou me borrando aqui, trancado dentro da minha casa desde o dia 13 do mês passado. Mas acho que esse é o caminho, é o único caminho que a gente tem, que é a gente tentar se cuidar o melhor que a gente pode para manter aí a nossa vida bastante saudável. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a Laura. Vamos ver se a Laura entra aqui. Oi, Olá, Laura! tudo bem? Tudo e você, como é que você tá? Tô bem. Agora eu tô bem, tá tudo certo. Ah, que bom, que bom. Então, deixa eu contextualizar um pouquinho, né? A Laura trabalha por um acaso com a Renata, que é médica endocrinologista lá na CP Clean. A Renata, além de apoiadora aqui do Diabetando, ela é a minha irmã. Então, ela me contou da situação que a Laura vivenciou. Eu falei, poxa, se a Laura quiser dar uma palavrinha aqui, a gente vai ser um prazer receber. E a gente vai poder entender um pouquinho aí do como foi, qual é o tamanho do desafio que a gente enfrenta com o corona. E, obviamente, a Laura é uma pessoa que se cuida bastante, conhece muito do diabetes. E como que é para quem tem aí o bom controle, o bom cuidado com o diabetes. Mas, Laura, antes, conta aí pra gente, onde é que você trabalha, explica um pouquinho o que é a CP Clean pra gente. Tá. Bom, eu sou nutricionista, eu trabalho na CP Clean, trabalho na minha clínica também particular. E o CP Clean, na verdade, é um centro de pesquisas onde a gente tem alguns estudos e alguns estudos são. E esses estudos são direcionados a públicos específicos, né? Então, por exemplo, às vezes existem critérios de inclusão e de exclusão. Então, por exemplo, a população acima de 18 anos, que tem algum tipo de problema cardiovascular ou um tipo de problema renal associado a diabetes, existem alguns que aí vai do critério de cada estudo. E aí Claro. lá, enfim, a gente vai tratando, a gente testa novas medicações que vão auxiliar no tratamento da diabetes, assim como as comorbidades. E, enfim, é isso. E aí lá a gente tem atendimento comigo, né? Que a parte da nutrição é muito importante para controlar o diabetes. Então, Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é a parte que um dos pilares, né? mais existem dúvidas no mercado. As pessoas têm muita dúvida na área nutricional. Todo mundo acha que não pode comer nada, ou então posso comer tudo aquilo, quais frutas que eu posso, quais que eu não posso. As dúvidas elas surgem assim, elas brotam igual mina d'água, sai do buraco do chão e a gente não entende nem por que as pessoas não conseguem, né, evoluir esse processo de conhecimento nutricional, né? Uma vez que Existem tem muitos tanta. mitos, né? Tantos mitos Exatamente. aí. Exatamente. Agora, Laura, me conta, eu mesmo estou muito curioso para saber como é que foi esse processo e onde você imagina que foi o contágio, né? E como é que foi esse processo de tratamento hoje com o corona que você vivenciou? Então vamos lá. Na verdade, assim, eu tava com a minha imunidade um pouco baixa, porque eu tava num processo de correria muito, muito, muito louco, assim. Eu ia casar agora em abril e eu tive que adiar meu casamento, então era o mês anterior ao casamento, Poxa, tava tudo acontecendo, né? Mas assim, eu tava com uma imunidade um pouco mais baixa, porque eu tava trabalhando muito e, enfim, apesar da minha alimentação ser boa, da minha glicemia sempre, né, quase sempre tá no limite correto, mas eu tava com minha imunidade mais baixa.
Eu comecei a sentir um estado febril, na verdade. Eu tava com 37,5, 37,6 na terça-feira, dia 10 de março, mais ou menos. Então vai fazer um mês já que isso tudo aconteceu. E na quarta-feira eu tive febre. Então eu tive 38,2, 38 Aí sim. e meio, né? Eu cheguei aí no hospital, só que como eu não tinha nenhum motivo para fazer o teste do Covid, eles não fizeram. Então, assim, eu não tinha viajado para lugares que tivessem o contágio, eu não tinha tido nenhum tipo de contato com alguém que fosse positivo. Então, naquela época ainda não tinha quarentena, ninguém estava falando muito sobre o corona. Era, assim, uma coisa mais de responsabilidade nossa mesmo, da gente ir Cada testar, um se né? cuidando, né? Cada um se cuidando. E aí o que aconteceu foi que isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira, uma prima minha deu positivo para o corona. E eu tive contato com ela no sábado anterior. Então, na sexta-feira ela já tinha feito o exame, porque ela foi testar, porque o namorado dela teve contato com aquela pessoa da XP Investimentos. Uma coisa acabou ligando a outra, E né? uma coisa acabou ligando a outra. O namorado dela teve esse contato, contraiu, ela, né, teve os sintomas. E até aí, o que que acontece? Como eu tinha ido nessa festa com ela, talvez a gente tenha compartilhado copo ou abraço, enfim. Eu resolvi ir testar no hospital novamente, já falando que eu tinha tido contato com alguém que estava positivo, né? E aí, na sexta-feira eu testei, na segunda-feira saiu o meu resultado. Só que desde sexta-feira eu já fiquei em casa, né? Por responsabilidade minha mesma. Eu falei, não vou sair mais, porque até o meu resultado dar positivo ou negativo, eu tenho que saber, né, o que eu tenho. E aí, o que que acontece? Eu tinha tido só esse estado febril, essa febre, baixa, né? Mas até na sexta-feira eu não tava mais com febre. Eu não tinha nenhum tipo de sintoma respiratório, eu não tinha nenhum tipo de sintoma de nada, assim. Na verdade, eu estava assintomática. Tive essa febre, mas ela foi embora. Foi só ela que aconteceu. Foi Digamos só que você ela. deu uma certa sorte. Na verdade, eu não sei, porque aí na sexta e no sábado, a partir daí, eu comecei a ter sintomas de fadiga física, então eu tava muito fadigada, eu não conseguia levantar da cama direito, eu tava assim com o meu corpo inteiro doendo, né? Tive aí uns 4 dias pra frente com essa fadiga, como se fosse uma dengue. Eu já tive dengue, não sei se você já teve também. Poxa, você é bem premiada, né? Você tá Pois é, colecionando, né? Você tá pois pegando é. carimbos, né? Passaporte. Só Horrível. carimbo. Não, dengue eu falo que foi uma das piores coisas que eu tive, assim, porque minha glicemia ficou muito descompensada por causa da febre, né? Imagino, imagino. E era isso que eu ia falar, assim, a febre, esse estado febril, ele me trouxe essa fadiga corporal e me trouxe também a alteração glicêmica. Mas eu só tive alteração glicêmica nesses 2 dias, né? Na, Entendi. na terça e na quarta-feira. Depois que a febre cessou, eu não tive mais alteração nenhuma na minha glicemia. Então, Bacana. normal. Então, eu fiquei É, de quarentena já desde sexta. E com a orientação de muita hidratação, né? Não deixar de tomar água de forma nenhuma. E me alimentando da forma correta. E, assim, eu tive um pouco de falta de apetite, porque eu não tive diminuição de olfato, mas o meu paladar estava reduzido. Por causa comprometeu o dessa. paladar, né? É, É, porque essa tem sido um relato comum, né? As pessoas elas têm tido essa perda de paladar mesmo, né? Teve sim, um, eu li um relato, inclusive, de uma pessoa que ela não tinha sintoma nenhum. Só que ela foi comer e não dava não sentindo o gosto da senti. comida. Aí ele falou, tá sem sal. Assim, não, mas não tá sem sal. Ele É, saiu, foi pro hospital, testou e deu positivo. Né? Então, realmente, na verdade, é só mais uma prova, né, Laura, de que cada pessoa é uma pessoa e é por isso que é tão complicado você conviver uma vida inteira com uma doença crônica. Onde, lógico. às vezes, uma coisa funciona muito bem para um e não funciona tão bem para outro. É E a gente verdade. tem que estar sempre acompanhando e sabendo que não adianta eu acompanhar uma semana e largar a mão o resto do mês, porque eu vou perder essa Com mão. certeza, Basta com certeza. uma mudança de temperatura e a gente vai ter um impacto glicêmico. Eu É. imagino, você comentou que você teve 4 dias de fadiga, né?
Mas só 2 desses dias você teve essa alteração glicêmica. Eu ia te perguntar se essa fadiga extrema também não podia ser de uma própria alteração glicêmica, porque eu mesmo, minha glicemia, se ela sobe um pouco, eu fico me sentindo praticamente um zumbi de sono, assim. Então, eu ia te perguntar isso, mas aí você respondeu no meio, né? Não, foram só 2 Não, dias de não. glicemia alterada. Não, eu tenho realmente, a minha glicemia, ela altera muito quando a gente tem aí Processo a febril, né? febre, o estado febril. Mas o resto, assim, durante esse período de corona, eu não tive alteração glicêmica derivada do corona. O que acontece é que a gente tá de quarentena, tá em casa, e aí acaba que toda hora, né? Como eu faço o uso da caneta, eu não uso bomba, tem a questão da contagem de carboidratos, a gente não pode Sim. esquecer disso, né? Então, o que eu tô tendo de maior problema, assim, em relação até meus pacientes, e eu vejo que isso é intuitivo. Nossa, a gente tá aqui em casa, de repente, vou dar uma passada na cozinha. Não que você vá comer grandes quantidades a todo momento, mas você tem que lembrar de aplicar, De né, corrigir, insulina corrigir. de acordo com aquilo que você comeu, mesmo que seja em pequenas quantidades, né? Então, eu acho que a alteração glicêmica que as pessoas podem ter é porque acaba ficando, né, mais em casa, mas derivado do corona mesmo foi só quando eu tive febre. Eu Entendi. tive febre 2 dias, então não teve nada a ver aí, eu acho que com o quadro, né, do vírus em si. Mas aí o que foi engraçado foi que a fadiga foi melhorando, mas aí eu comecei a ter tosse. Eu não tive coriza, nariz escorrendo, nada, mas eu tive tosse seca e eu tô com tosse seca ainda, até agora, né? Então, parece que é uma coceira na garganta e que de repente, né, começa a dar aquela. E assim, eu faz que 20 e poucos dias que eu não saio de casa, quase 30 dias que eu não saio de casa. Eu já bati Mesmo esses 30 aí. não, e mesmo porque a gente não sabe, né, se pode ou não sair, se a gente É, transmite ainda, se não. Então, os médicos, eles não estão muito alinhados nesse, né? Falam verdade. dos anticorpos, né, mas vai saber, né? E parece que Então, quando você fica próximo de alguém, você quer tossir mais, né? Então, é assim, verdade. Não, e até acho que as pessoas elas acabam fazendo. Rola um preconceito, né? Na verdade, ninguém tá querendo pegar o tal do corona, né? Eu recebi até um áudio. Eu não sei se é verdade, mas pareceu verdade, do jeito que tu foi falado. Assim, ou a pessoa é uma atriz excepcional, ou era um verdadeiro áudio. Mas ela, dando graças a Deus, que eu não lembro o nome, o Paulinho, saiu o diagnóstico dele, não é corona, é dengue hemorrágica. Graças a Deus. e As às pessoas, vezes elas... isso pode matar mais do que, né? Exatamente, Horrível, exatamente. né? Né, e eu acho que existem aí exemplos Brasil afora, você está fazendo esse trabalho de ficar reclusa, eu também, eu estou desde o dia 13 trancado na minha casa, então eu já bati um mês aí Então eu também, então, já que as de suas contas estão reclusão. certas, porque dia 13 de março. Exatamente. Exatamente, Sexta-feira. fez um mês hoje, É, né, que eu estou dentro de casa, e eu percebo que as pessoas não estão tomando a mesma atitude, e isso me preocupa, né? Eu tenho diabetes controlado, só que eu sei que a grande maioria da população, infelizmente, ainda não adquiriu conhecimento suficiente para conseguir manter essa glicemia com uma certa constância, para ela minimizar o risco dela ter o contágio. Você mesma falou, né, o sistema imunológico estar em alta não é porque você controla ou não controla a sua glicemia, mas controlar a sua glicemia auxilia ao seu sistema imunológico a funcionar melhor. E aí, com fora isso, certeza. você tem as horas de sono, de descanso, de alimentação adequada, que é o que você também sabe fazer tão bem. Enfim, Uhum. as pessoas elas não têm essa vida e estão achando que vai dar tudo certo. E aí a gente fica assistindo as notícias dos países europeus e eu com amigos dentro dos hospitais me trazendo o reporte da situação e a gente começa a ficar preocupado. Porque, infelizmente, vai ser muito feio. E as Uhum. pessoas não estão fazendo o trabalho delas, que é de ficar em casa. É, Né? Isso não é só para você se proteger, mas proteger outras pessoas, que foi o que você fez e que parabéns aí pela atitude e parabéns pela recuperação tão tranquila, né? Acho que foi um assim, sucesso. eu tenho sorte, né? Lógico, porque meu corpo responde bem e cuidando da glicemia, mas não dá para esquecer que, assim, eu tô tentando tomar um pouco de sol todos os dias para melhorar É um pouco muito a questão da importante. vitamina D, né?
Depois que eu comecei a me sentir melhor, né, e a minha respiração deixou, né, eu comecei a fazer exercício físico, então eu tô me movimentando, isso faz com que a glicemia fique um tapete, né? Então diminui aí o risco de aumentar demais aqueles picos e quedas aí muito bruscas. Lógico que controlando direitinho para também não ter hipoglicemia pós-treino, mas o fato de ter começado a fazer exercício físico já me deu assim já me melhorou muito em questão psicológica, sabe? Meu emocional, minha ansiedade, tudo aquilo que vai levando a gente às vezes a comer mais, a não cuidar, a descontrolar a glicemia, porque também o estresse, né? O estresse que a gente está vivendo Sim, hoje faz sim. com que a gente tenha um aumento de cortisol aí, e aí tem uma resistência insulínica maior, né? Sim, com certeza. Então, a gente precisa também ter atividades que façam com que a gente se sinta bem, que a gente tenha menos ansiedade, né? Ninguém tá falando para correr uma maratona dentro de casa, mesmo porque às vezes não dá, né? Mas Não, tem mas tanto espera, calma, aplicativo, você né? vai chegar lá. Calma, você vai chegar lá. Você vai casar logo logo, aí É, depois vem as crianças, aí você vai aí entender dá. como você vai correr o dia inteiro. Você vai É, correr o é dia verdade, inteiro. tem razão. E aqui a gente também tem muito essa preocupação do tomar o sol, né? A gente pega o sol da tarde, que é muito quente, mas é o que nos resta, na Uhum. varanda de casa jogando jogo de tabuleiro, todo mundo. É o que dá para fazer. A gente está tentando ao máximo adaptar a nossa vida para a gente poder, não sei, talvez mais um mês, talvez mais 2 meses a gente precise viver desse jeito, enfim. Vamos torcer para que as coisas passem logo. Queria agradecer você aí pela disponibilidade, participar. Eu queria só falar Imagina. mais um pouquinho sobre a importância das pesquisas clínicas. Eu participei diretamente de diversas pesquisas quando criança. É, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu acho que a gente acaba nos aproximando de grandes profissionais, isso traz um ganho de conhecimento que para mim é impagável, é a parte mais importante do processo do diabetes é o conhecimento. E isso os estudos clínicos trazem uma vantagem tremenda. E para ajudar também o próximo, que novas drogas aconteçam, que novas insulinas possam surgir, novas tecnologias possam ser incorporadas e a gente possa ter uma vida aí cada vez mais tranquila, sem nenhum medo, nenhum risco de complicações, que infelizmente é o que ainda existe de verdade no nosso Brasilzão. Não, é verdade. Assim, as pessoas têm medo, né, da pesquisa, vão usar meus dados e tal. Mas sem pesquisa a gente não chega em lugar nenhum, né? Não dá pra Exatamente. gente, enfim, sem a gente testar alguma coisa e outra. Os testes não, as pesquisas que são feitas com humanos, elas já passaram por várias etapas até a gente chegar naquele ponto, né? Então, a gente tem que lembrar que a pessoa que é voluntária numa pesquisa clínica, ela está sendo observada por diversos profissionais, principalmente lá no CPClin, endocrinologista, cardiologista, a gente tem uma equipe de farmacêuticos maravilhosa lá. Toda a parte, existem coletas de sangue que são feitas, então as pessoas têm acesso a esses resultados, porque muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer fora dali, né, um exame de sangue, enfim. Então, os próprios. E o tratamento também comigo, né, que sou a nutricionista lá. Então, é uma equipe bem completa mesmo e que a gente consegue ir muito além, né, com a ajuda, com o voluntariado das pessoas, do que se a gente não fizesse pesquisa nenhuma, né? Então, para as Exatamente. pessoas ficarem cientes também que não tem que ter medo de vazar informações nem nada disso, porque a gente tem aí uma adequação muito grande mesmo em relação aos dados, para onde eles vão, como que eles são tratados, né? Esses dados, para a gente conseguir ter aí é, um resultado favorável, né? A nós mesmos, que É somos isso quem aí. precisa disso, né? Não, é exatamente isso. Imagina, se não existe pesquisa, como é que a gente ia ter uma log que ajuda tanta gente aí, fez aí, talvez a maior evolução tecnológica seja a contagem de carboidrato junto ao mundo da nutrição. Com certeza. Eu enxergo a contagem de carboidrato uma coisa muito mais importante do que a bomba de insulina, do que o monitoramento contínuo. Eu acho que é a Uhum. parte mais importante de tudo que eu vivenciei nesses meus 36 anos de estrada. A contagem de carboidrato definitivamente foi a ferramenta que mais ajudou nos cuidados com diabetes. E, poxa, eu acho que as pessoas precisam realmente participar e eu espero que a gente possa divulgar aí cada vez mais aí o trabalho não só da CPClean, mas de outros centros de pesquisa que possam as pessoas irem buscar
essa oportunidade também de melhorar os seus tratamentos com o seu conhecimento e aí ajudar também a desenvolver essas novas drogas que vão ser tão importantes no futuro. Com certeza. Obrigado, Laura. Obrigado mesmo, viu? Muito Imagina, foi um obrigado. prazer. E Prazer foi meu. eu concordo 100%, assim, a contagem de carboidrato é realmente um divisor de águas, assim, sem a Não tenho contagem a dúvida. gente, eu falo, antes de fazer contagem, minha glicada era altíssima, eu não aproveitava a minha vida, eu era proibida de comer tudo, né? Hoje É com a isso. contagem e com responsabilidade, obviamente, né? Exatamente. Equilíbrio, equilíbrio sempre, Equilíbrio, sempre. aí a gente consegue chegar numa vida praticamente normal. A gente só tem que fazer o papel do nosso pâncreas, que não é papel fácil, mas possível, com certeza possível, É né? isso aí. Então tá Obrigado, bom. um Imagina, obrigada a beijo. você. Ó, depois a gente vai poder conversar mais. Eu quero ver se eu te ligo para a gente conversar, até para eu te agradecer direito aí sobre essa oportunidade que você nos deu de participar aqui dessa live do Diabetando. Que a gente essa live acontece toda segunda-feira, na verdade é uma live de perguntas e respostas. E aí surgiu a oportunidade, eu falei assim, eu vou convidar a Laura, e como você aceitou, foi um prazer ter você aqui. Tá bom? Legal, Se muito quiser continuar bom. acompanhando, eu vou dar umas respostinhas agora de algumas perguntas que eu recebo diariamente, diversas perguntas, às vezes algumas são repetidas e eu acabo respondendo no próprio comentário da pessoa, mas toda vez que chega uma nova que eu acho que vale a pena a gente trazer mais alguma informação, eu recoloco aqui, eu vou continuar aqui com as respostas. Espero que você possa nos acompanhar e, mais Tô uma vez, muito aqui, obrigado, foi um tô prazer. olhando aqui. Obrigada a você, até mais. Até mais.